Fala, gente! Vamos falar hoje sobre polarização e esse é o nosso Difflin XP. Glória a Deus! Se tá animado aí, grita amém! Amém, amém! Legal, todo mundo gritando amém. Glória a Deus! Esse tema é um tema que não é atual, apesar de ser muito comentado atualmente, essa palavra polarização. E antes de explicar ou discorrer sobre esse tema aqui, eu quero ler 2 versículos com você. Primeiro é a carta de Paulo para Timóteo, que diz o seguinte, 1 Timóteo 5:21, diz assim: Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. No contexto aqui, Paulo está ensinando o jovem Timóteo a liderar e como lidar com as pessoas, como lidar com as moças solteiras, com as viúvas. E é interessante que depois que ele explica tudo, ele vem com uma direção muito importante para Timóteo, que eu creio que é muito importante para nós nos dias de hoje. A instrução é de observar tudo que Paulo ensinou sem parcialidade e não fazer nada por favoritismo. Então, de novo, aqui é importante saber que Paulo está falando dentro de um contexto de liderança, dentro de um contexto de família que Paulo está falando, com as viúvas novamente, está falando com as moças solteiras, com os homens. Isso é super importante entender o contexto, porque um texto fora de contexto, ele vira um pretexto, vira uma coisa que às vezes não tem nada a ver, e é exatamente sobre isso que eu quero falar. A polarização tem a ver com isso, parcialidade, favoritismo. E eu quero ler mais um último versículo aqui com você, Romanos 2:5. De novo, carta de Paulo aos Romanos. E aqui diz: Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, guarda essa palavra, obstinado. O que é obstinado? O cara que fecha o olho e não quer saber o que estão dizendo, não quer saber dos conselhos, ele está obstinado, não quer saber se Deus falou, Deus não falou, ele vai fazer e vai profundamente atrás desse alvo que ele colocou para ele mesmo. E talvez Deus não estava no negócio, o que é muito terrível. Então, Romanos 2:5, contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Então aqui, falando do coração obstinado, por quê? O que isso tem a ver? O que isso tem a ver com polarização? Hoje, nós estamos vivendo num mundo que tudo que se faz, tudo que se fala, acaba tomando um partido. Então, se eu sou cristão, eu faço parte de um grupo cristão, eu faço parte de um grupo de pessoas que pelas pessoas que não são cristãs, as pessoas olham e falam, peraí, isso aqui é o grupo cristão. Então é um grupo que, em geral, é contra aborto, é contra isso, é contra aquilo, é contra. E aí tem um grupo de pessoas que é o grupo de esquerdistas, por exemplo, vamos falar aqui da política. Então, aí cria-se um estereótipo que é errado, mas que somente os partidos de esquerda se preocupam com o próximo. Somente os partidos de esquerda se preocupam com o pobre. Somente os partidos de direita se preocupam com a economia. Somente isso, somente aquilo. E aí o povo bate panela quando é o presidente A, o povo bate panela quando é o presidente B. E aí o povo xinga quando o juiz fala isso. E o estádio de futebol no Brasil, os times, os torcedores, acho que mostram muito bem o que é uma polarização. Ou seja, são 2 polos. Uns são são paulinos e outros são corintianos. São 2 polos. Um não tem como, é impossível abrir mão da sua ideia para ser um pouquinho corintiano e vice-versa. Essa ideia do estádio é um pouquinho do que, uma analogia aqui do que é a polarização. Pessoas crescem dentro de suas culturas familiares. Então, se eu cresço numa cultura extremamente pobre, no sentido financeiro, falta recursos para mim, e eu cresci nesse contexto, a família de repente brigando, eu vi meus pais outro contexto, de repente,
jovens que veem os pais se divorciando, ou o pai destratando a mãe, traindo a mãe e vice-versa, ou os pais que não sabem lidar com os filhos, abandonam os filhos, não estão nem aí, estão namorando o tempo todo, com o filho em casa, com o filho fora de casa, e aí as pessoas crescem em contextos diferentes, e isso faz com que a formação dessa pessoa, por isso que a gente está falando tanto sobre família, porque o contexto familiar, o contexto em que você nasceu, viveu, provavelmente, na maioria dos casos, é o que forma e ajuda a formar o teu caráter, os teus pensamentos e a tua cultura. Então, eu já vi muitas vezes, se o pai olha para um cara rico e fala, esse é snob, porque todo mundo que é rico é snob, é folgado, o que acontece? Naquela cultura familiar, as pessoas, os filhos crescem com essa cultura. Eu já vi isso muitas vezes. Pessoas que crescem e aí olham para o seu ambiente e acabam discriminando os ricos. A discriminação racial, por exemplo, tem famílias que tanto de um lado, eu creio que existe racismo tanto de um lado quanto do outro, mas aí a família cresce e minha mãe conta essa história. Minha mãe é negra. Ela conta essa história que uma aluninha dela uma vez tocou nela e depois saiu limpando a mão assim, meio que com nojo, porque tinha tocado na minha mãe, que é negra. Isso é o quê? Da onde surge uma criança, talvez de 5, 7 anos, eu não lembro agora a idade, faz muitos anos isso. Mas o que é isso? É racismo? Eu creio que seja o racismo, porém, da onde surgiu uma criança de 6, 7 anos, eu creio que isso não é uma coisa que ela nasce assim. Ela nasceu assim. A ideologia de gênero, nasceu assim. Não, foi ensinado. Foi ensinado. A Bíblia fala assim que o homem nasceu no pecado, mas também fala que Deus nos planejou no ventre da nossa mãe. Que nós fomos, antes de nós nascermos, Deus já tinha um plano. E lá em Jeremias 29 fala que o plano que Deus tem para cada um de nós é um plano de paz e não de mal. Então, as pessoas não sabendo que o plano perfeito de Deus, o destino delas é esse plano perfeito de Deus, o que acontece? Elas crescem dentro de contextos, eu vejo muito, o último exemplo aqui que eu quero dar é crianças que sofrem bullying na escola. Eu vi uma psicóloga, não sei se eu concordo 100%, acho que em alguns casos sim, uma psicóloga escrevendo num dos jornais que eu assino, e ela estava falando como o bullying pode ser muitas vezes pior do que o abuso sexual para a criança. E aí a criança sofre aquele bullying e tudo que ela foi traumatizada naquele tempo, o que acontece? Ela acaba gerando e fomentando isso dentro dela e crescendo esse sentimento dentro dela. Se ela sofreu racismo quando era criança, a luta dela, em geral, tá? Não estou generalizando aqui, mas na maioria das vezes, a luta dela quando ela crescer vai ser contra o quê? Contra o racismo. Se ela sofreu bullying quando ela era criança, no sentido por causa de beleza física, determinaram se era bonita ou feia. Para Deus, todos os seres humanos são lindos, Ele criou todo mundo. Mas aí o homem cria um estereótipo, ele polariza isso, ele coloca de um lado, não, existem os bonitos, existem os feios. E aí a criança sofre aquele bullying, o que vai acontecer? Principalmente mulher e homem, a vaidade, vai tentar na maquiagem, vai tentar alimentar o corpo físico mesmo, fazer musculação e fazer aquilo para que nunca mais chamem aquela criança, aquele jovem, aquele adulto de feio. Isso acontece muito e é isso que acaba formando a cultura das pessoas, dos jovens. Mas a Bíblia fala em Romanos 12, 2, não se conformem com este mundo, mas transformem-se. Não é transformar o mundo, é transformar-se pela renovação da vossa mente, para que aí você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é importante, eu espero que você tenha entendido até aqui, porque isso é muito importante, isso é o fundamento daquilo que eu quero explicar sobre polarização. Eu quero perguntar para você tem sido parcial, você tem sido tomado por favoritismo nas suas decisões por causa dessa cultura no qual você cresceu? Porque se a cultura que você cresceu, e existe uma exceção de uma cultura boa, uma cultura próspera, uma cultura saudável, cientificamente, comprovadamente saudável, uma cultura boa, uma cultura que vai te dar longevidade, com certeza, uma cultura que vai te dar alegria, com certeza,
uma cultura que vai fazer você viver o melhor de Deus para você e provavelmente para aqueles que estão ao seu redor. Isso é muito importante, muito importante. Qual é essa cultura? A cultura da palavra de Deus. A cultura da palavra de Deus. A palavra de Deus nunca mudou, não muda e nunca vai mudar. A Bíblia, a palavra de Deus. Você, não sei se você já viu, mas em alguns princípios, pessoas que nem conhecem a Bíblia, mas às vezes aplicam o princípio de amor ao próximo, aplicam princípios maravilhosos para si, que acaba resultando, sem ela saber, mas porque está aplicando princípios, por exemplo, de ajudar os pobres, o necessitado, a viúva. Tem gente lá no mundo, empresários lá no mundo que fazem isso, e pessoas que às vezes conhecem Jesus não fazem. E aí, o que acontece com aquela pessoa que está no mundo? Obviamente, os princípios são os mesmos, sempre foram os mesmos, a palavra de Deus nunca mudou. Então a Bíblia fala da recompensa para aquele que olha para o pobre, para aquele que se compadece daqueles necessitados, da viúva, do órfão. Isso é óbvio que vai trazer resultados poderosos, positivos, na emoção, no sentimento, na vida financeira. É óbvio que isso vai trazer resultado. E eu queria trazer clareza para que você não pense mais dentro da cultura no qual você cresceu, na cultura no qual você aprendeu muitas vezes na escola, gente. Na escola. Eu estudei numa escola que tem um fundamento, é uma escola americana, desde criança, mas é interessante por conta de professores brasileiros e professores fazendo política dentro da sala de aula e defendendo A, defendendo B, defendendo C. E é claro que todo mundo tem uma opção política. É claro que todo mundo tem uma opinião política. Mas quem quer saber da minha, da sua opinião? O que as pessoas precisam saber, talvez tenha gente que queira saber sua opinião, mas o que as pessoas precisam saber, não o que elas querem saber, mas o que elas precisam saber é o que a palavra de Deus diz. E aí, falando de polarização, é muito interessante porque nós estamos vivendo num tempo, eu creio que todo tempo houve polarização. Você vê lá quando estava a decisão para soltar Barrabás e prender Jesus. Você vê que o povo, é ridículo isso, toda vez que eu leio eu fico até chateado com isso, mas o povo solta Barrabás, crucifica Jesus, solta Barrabás, estava lá polarizado. Então você vê que não é um negócio que surgiu ontem ou hoje, é um negócio que existe há muito tempo. Porém, nos dias de hoje, o perigo, eu quero deixar muito claro aqui, o motivo até desse Different XP é esse, eu quero deixar muito claro aqui que a polarização nas redes sociais é muito perigosa. Cuidado com o que você procura na internet. Porque, muitos sabem, eu trabalho com isso, eu tenho uma agência que trabalha com isso. E hoje, se eu vendo uma garrafa d'água, dessa daqui, e eu quero fazer o fulano da cidade tal comprar essa garrafa d'água, eu descobri que ele está procurando garrafinhas d'água, eu consigo, na web, com algoritmos, com códigos, com ferramentas que existem, eu consigo descobrir que o cidadão ou que parcela de um público tá procurando por aquela garrafinha d'água e eu consigo colocar uma foto da minha garrafinha d'água, um vídeo da minha garrafinha d'água dentro do roteador da casa do indivíduo ou dentro do computador da casa daquele indivíduo. Quando ele acessar qualquer dispositivo móvel, seja celular, seja um computador, seja lá o que for, vai aparecer a bendita garrafinha d'água. Quando você já tiver a experiência, você está falando sobre meu sonho é fazer uma viagem para Paris. Aí você abre seu celular, no Instagram tem um anúncio patrocinado de Paris. É interessante, o Instagram, o Facebook, as redes sociais têm algoritmos, o YouTube, o Google, tem algoritmos que são super inteligentes. Então eles veem se todo mundo que eu sigo é a favor, por exemplo, do racismo. Eles conseguem ver se os políticos que eu sigo, e a tendência humana é essa, eu vou seguir quem eu gosto. Eu vou atrás de vídeos de quem eu gosto. Então, se eu sou de esquerda, se eu sou de direita, se eu sou anticristão, se eu sou cristão, então eu vou ver muitas mensagens a respeito de adoração, vou ver mensagens de louvor, não sei, com certeza você já passou por isso. E aí já aparece um segundo vídeo do mesmo teor, meio que parecido, no mesmo tema, para que você continue consumindo aquele conteúdo. Esses algoritmos inteligentes podem ser uma bênção para empresários, para pessoas, para a igreja, para pessoas que souberem utilizar isso, mas pode ser uma maldição para de vez colocar pessoas dentro de uma caixa. E aí quem torce lá para o Black Lives Matter nos Estados Unidos
vai, segue todo mundo que é contra racismo, que aparentemente é uma coisa muito legal, muito boa, mas vai cegando para aquilo, e aí, obviamente, por trás tem contextos políticos, tem contextos econômicos, tem diversas situações que compõem ali um grupo chamado Black Lives Matter, e eu estou falando de um grupo meio que político, e existem diversos outros, mas aí o que acontece? O conteúdo que eu vou receber sempre, que eu vou ver sempre, vai ser sempre ligado àquilo que eu gosto. Isso, se eu estou vendo louvor, se eu estou procurando louvor e adoração na internet, se eu estou procurando, de repente eu quero estudar uma língua nova, quero estudar inglês, estou procurando professores de inglês e tal, isso é uma bênção, porque vai me ajudando a achar os melhores, eu posso selecionar ali os melhores. Só que é perigoso demais, porque pode colocar pessoas dentro de uma caixa, porque pessoas não sabem disso, e aí elas começam a procurar, então, ver um vídeo lá sobre política, ou sobre alguém falando mal de uma igreja, ou alguém falando mal de um líder. E hoje você sabe que existe pessoas que usam a internet para isso, é terrível isso, mas existem pastores brigando com pastores. Infelizmente, graças a Deus, no nosso meio não existe isso. Mas aí você segue um que fala mal desse, e aí você segue esse que é calvinista. Só que aí você nunca vai seguir porque você procurou esse conteúdo, a internet vai te dando somente esse conteúdo. O que acontece? Você se forma dentro de um único conteúdo e você toma aquilo, e a maioria das pessoas isso acontece, toma aquilo como verdade única, sendo que muitas vezes não é, porque hoje todo mundo traz prova científica, traz prova bíblica, traz prova familiar, traz prova biológica, traz prova disso, e todo mundo prova que o seu conteúdo é verdadeiro e legítimo. Mas o que diz se é verdadeiro e legítimo é a palavra de Deus. E aí então as pessoas perguntam para mim, Bruno, aborto é certo ou errado? O que a palavra de Deus diz a respeito do aborto? A palavra de Deus diz lá em Jeremias 1 que antes dele ser formado, Deus já conhecia. Davi fala isso. Antes de estar no ventre da sua mãe, Deus já o conhecia. Então, se Deus já conhecia, Deus criou o homem, dando domínio sobre toda a terra, ou seja, sendo o ser principal da criação de Deus. Será que o aborto é correto? Eu não quero dar resposta para você aqui, eu quero que você pesquise por conta própria. Só que agora sabendo que existem algoritmos que podem trazer parcialidade, favoritismo para dentro da sua mente. Não se deixe enganar, não se deixe ser levado por isso. Não seja massa de manobra. Como não ser massa de manobra? Coloque esse livro da vida, a palavra de Deus. Davi fala em Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Beijo na boca antes de casar, sexo antes de casar, é certo ou é errado? Procure na palavra de Deus, tenha a sua própria experiência, ouça sim diversos pastores, ouça os seus mentores, ouça os seus familiares, ouça os seus pais, mas ouça de Deus. Lá em Oséias, a palavra fala, meu povo, ele perece por falta de conhecimento. Quantas pessoas, gente, não ficam doentes, ficam mal, às vezes perdem a vida, morrem por falta de conhecimento na área da saúde. Coisas às vezes simples, mas que precisam ser entendidas, precisam ser conhecidas. Eu gosto muito, quem me conhece sabe que eu gosto muito de política, desde os 17 anos eu sempre estudei muito, não me envolvo e não vou me envolver com isso, mas eu procuro sempre, em todos os governos, conhecer pessoas lá dentro do governo, ou pessoas que eu confio muito, que conhecem pessoas lá de dentro do governo. Por quê? Porque eu vejo na mídia, eu sigo lá gente da esquerda, eu sigo gente da direita, e você começa a ver um lado do outro, e eu creio que as minhas redes sociais enganam bastante os algoritmos, porque eu tenho gente dos dois lados aqui, e aí fica aquele negócio, porque eu realmente gosto, eu não aconselho você fazer isso se você sabe que você vai ser sugado por um dos lados, se você sabe que no final você vai acabar sendo parcial, contrário à Bíblia. Agora, se você sabe, tem certeza que você vai seguir a palavra de Deus, não vai abrir mão disso, isso é uma coisa que você já colocou dentro de si, já inculcou que você não vai abrir mão, talvez confundir os algoritmos de uma certa forma. Saiu um estudo
na Folha de São Paulo, mostrando como as pessoas que seguem o político A do lado esquerdo acabam seguindo tal, e vice-versa. As pessoas não conseguem ouvir opiniões opostas. Hoje eu vou terminar por aqui. No próximo Difflin XP a gente continua falando sobre polarização, um assunto super importante para os dias de hoje. Vamos ser sábios nisso, não vamos nos conformar com este mundo, não vamos seguir este mundo em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.